E aí, como a gente já está anunciando, então, hoje vai ser o nosso último encontro de forma online, e aí depois a gente vai ver uma proposta da gente ver esses conhecimentos de forma presencial, se tudo der certo, se a gente conseguir, vamos torcer. Mas se isso não acontecer, não tem problemas. Eu acho que, como eu tenho falado bastante para vocês, a experiência é muito importante e aí independe do modo que ela acontece, seja de forma presencial ou de forma online, é uma experiência única e é isso que a gente tem que levar em consideração neste momento, né? A importância de mesmo estarmos de forma online, a gente continuar criando esse ambiente de experimento, esse ambiente lúdico ao mesmo tempo que é um ambiente de aprendizagem, né? Então, acho que isso conta bastante. Bom, para a gente começar, eu gosto sempre, né, de provocar vocês. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre o último encontro, o que ficou na mente de vocês, quais foram os elementos que a gente tratou, experimentamos, e isso ficou aí, né, vagando na cabeça de vocês nesse final de semana, ou não ficou nada na minha cabeça. Terminou o encontro, eu meio que esqueci, não fiquei com nada aprisionado, e tudo bem, não tem problema. O importante é a gente comentar sobre a experiência. E aí? Olá, Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. Quem gostaria de falar? Eu vejo que a Ana Lúcia quer muito falar, quase está pulando na minha tela aqui, com tanta vontade de falar. Não é mesmo, Ana Lúcia? Não me deixa passar vergonha, hein? Tá bom, não vou dar essa tristeza para você. Muito obrigado, Ana Lúcia. Você é minha aluna veterana. Esse fim de semana eu fiquei pensando em novas possibilidades para aquela cena, que eu não queria ficar no óbvio, preso ao texto, eu queria uma coisa diferente. Aí fiquei pensando como que poderia ser feito. E isso aí. Que legal, isso é bom. A gente refletir sobre o nosso fazer artístico, né? Então, por mais que essa experiência ela seja curta, ela seja bem efêmera, cabe também a nós refletirmos em outras possibilidades. Olha quem está chegando aqui, a Kelly. Apareceu. Olá, Kelly, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, gente. Seja bem-vinda. Eu tô na rua. Então tá bom, se der para você ir ouvindo, participando com a gente, fica à vontade também, tá? Tá bom. E aí, como eu falava sobre essa questão da experiência, por mais que ela seja efêmera e muito pontual, cabe a nós também fazer essa reflexão. Como que ela poderia ser? Será que ela se expande ou ela simplesmente é aquilo que foi feito em tal momento, no último encontro, né? É o olhar para aquilo que eu fiz e perceber oportunidades de expansão, de aprimoramento, de inserção de outras coisas que eu já tenho visto. Percebam, esse curso ele é bem amplo, pessoal. Vocês passaram por muitos temas muito importantes, muito caros, cada um deles. Então, vocês já têm uma bagagem substancial para vocês falarem sobre teatro grego, agora um pouco mais de performance, falar sobre voz, falar sobre corpo, falar sobre jogo. Então, isso tudo, quando a gente vê na prática, precisa se criar aí uma intersecção. Os elementos, né, os conhecimentos que nós estamos investigando, eles precisam fazer isso, ó. Eles precisam se juntar, eles precisam fazer um entrelaçado, eles precisam conversar. Então, quando eu faço uma prática, é desejado que em seguida eu faço também uma reflexão. Para eu pensar, nossa, o que eu vi na aula de voz que eu posso agora trazer para essa cena? Eu estudei alguma coisa de forma teórica que está casando com isso que nós estamos fazendo. Opa, meu celular está tocando aqui, só um minutinho, pessoal. Cobrança. Se for 011, é cobrança. É vivo. É vivo. Incrível. Então, é importante que a gente faça esse exercício, porque é aí também que a gente consegue sedimentar e mobilizar os nossos conhecimentos, tá?
De nada adianta ou de pouco adianta se eu faço uma prática ou leio alguma coisa e não paro para refletir sobre aquilo. O conhecimento ele passa pela reflexão. É que nem quando eu leio um texto eu preciso falar sobre. Eu preciso fazer as anotações, eu preciso fazer um fichário, certo? Por exemplo, leio lá um texto, uma teoria. Se eu somente ler, eu tenho mais chances de me perder naquele conteúdo e às vezes eu nem consigo reproduzir. Então eu preciso fazer o quê? Anotações, preciso grafar aquilo que eu acho mais importante, preciso depois fazer anotações ou reescrever alguma coisa que eu achei interessante. E nisso eu vou construindo os meus conceitos a partir daquilo que eu estou bebendo daquela fonte, e aí eu consigo falar sobre. Não é diferente a arte da cena, tá? E aí eu englobo a dança, teatro, performance, qualquer uma arte que está na cena, até mesmo aqui agora na cena virtual. É preciso fazer esse movimento para que a gente comece a sedimentar aquilo que nós estamos adquirindo aos poucos. Senão, a gente chega nesse final desse percurso que está quase chegando, né? Tem ainda muita coisa para vocês verem, mas só passa muito rápido. E aí a gente olha para trás e fala, puxa, o que eu vi? O que fica em mim se eu não faço esse processo? Então, legal, Ana, a sua observação de refletir sobre o seu trabalho. Estou vendo também que a outra, Ana Beatriz, quer muito falar, compartilhar, está ali quase pulando na tela, vejo isso, prevejo muitas coisas que ela está querendo falar. Pode ficar à vontade, Beatriz. Ó, sem nenhuma pressão, viu? Olha, até desligou o microfone para ninguém falar mais com ela. Livre espancada à vontade. Viu? Não, na verdade, tô pensando assim, a reflexão que eu vou chegar, entendeu? Ótimo. Diferente a isso. Legal, Ana. E o que você consegue falar para a gente agora, por exemplo, de tudo isso que você tem vivenciado? Você que, por exemplo, é uma pessoa que está descobrindo agora, né, as questões das artes, não tem ainda uma vivência tão efetiva no teatro. Isso que você está vivenciando agora está fazendo sentido para você ou as coisas estão muito, muito deslocadas, conexas? Como que está isso chegando para você, Ana? Ana Beatriz. Não, tá fazendo muito sentido, né? Realmente agora, por exemplo, eu sabia que era teatro, mas eu não sabia que era um teatro grego. Uhum. Agora eu já estou tendo uma noção e entendendo como realmente é. Eu sempre gostei da parte teatro, então quando eu entrei, nossa, eu achei muito legal. Eu estou gostando bastante. Eu acho que está sendo muito, digamos assim, proveitoso. Ótimo. Aprendendo bastante. Que bom, Ana. Legal ouvir isso de você e de todo mundo que está aqui compartilhando com a gente, porque isso é importante, né? A gente pensar por esse lado de ter essa consciência de que não sabia o que era o teatro grego e agora sabe, isso é muito legal. Isso é importante porque isso quer dizer que está fazendo sentido para você de certa forma. E acho que esse é um dos nossos objetivos, fazer com que isso que a gente está compartilhando aqui faça sentido para vocês. Se não, para que serve, né? Se não fizer sentido. Se a gente não elabora sentido nisso tudo, para que serve, né? Então, bem bacana o seu depoimento. Menino Mike gosta de falar muito, menino Mickey é o senhor dos gatinhos, tem vários gatinhos, tem a gatinha que vive no pé dele, é o senhor do agora também dos post-it. E aí, menino do post-it, o que você tem para nos dizer? Falando no diabo? Misericórdia, tadinha. Olha que fofa. Ai, que lindo, gente. Muito fofa nessa gatinha. Ai, meu Deus. Sobre sexta, acho que o que ficou mais para mim foi daquele exercício foi poder, como a Ana falou, investigar as infinitas possibilidades de poder, de uma visão, de executar alguma cena, de ver que cada coleguinha tem uma visão diferente, e isso é muito, muito bom, muito produtivo, muito material para explorar. E é isso, explorar infinitas possibilidades do modo de fazer, como fazer,
e desfrutar disso, de aproveitar, não só fazer, aproveitar aquilo que está experimentando, que isso é o mais importante. Isso, legal, Mike. E eu pego a sua fala para dizer que esses nossos momentos aqui são pílulas que vocês devem pegar e expandi-las depois, né? Não adianta a gente parar, estacionar após passarmos esse momento de encontros aqui. Seria o ideal a gente dar continuidade aos estudos, pensar em outras formações, ou até mesmo a busca de forma bem autônoma, né? Hoje em dia a gente tem aí a internet, a gente não precisa mais ir na biblioteca de Alexandria, né, para pegar os textos. A gente hoje tem o Google, Deus Google, que você dá um Google lá e você tem tudo, né? Até aquilo que a gente não gostaria que tivesse, mas tem, né? Então, assim, é algo que facilita a nossa vida e nem sempre nós temos essa consciência. Eu sempre me pego questionando quantas páginas do Google, quantas páginas de internet eu acesso quando eu estou diante do computador. Já pararam para pensar nisso? Quais são as páginas que você sempre acessa? É muito reduzido. A gente se reduz a pouca coisa. É às vezes uma página de rede social, aí é o buscador, e-mail, alguma coisa do trabalho, aí alguma coisa de site de relacionamento. É pouco, se a gente for ver, diante da infinitude que é a internet. Né? Então, se você for parar para fazer essa análise, a gente não consome de forma que deveria consumir para que tivéssemos acesso a muito conteúdo à internet, né? Porque tem muitas bibliotecas, tem o Google Acadêmico, não sei se vocês já acessaram ele, mas se vocês tiverem oportunidade, acessem lá, Google Acadêmico. Tem coisas bem importantes, tem teses, monografias, artigos, e o mais interessante, é uma fonte confiável. Lá, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber de mais algum conteúdo, né? Às vezes você lê um livro, por exemplo, leu um livro de tragédia clássica, né? De tragédia grega, e aí a linguagem foi muito complexa, porque a linguagem não está atualizada, você teve dificuldades com os termos, alguns conceitos. Aí você joga lá no Google Acadêmico sobre aquele tema, você vai ver lá monografias, artigos que vão atualizar esse texto para você. E aí você vai conseguir entender com a forma mais clara e mais dinâmica, então a gente não vai sofrer tanto às vezes com os textos clássicos. E aí volta a questionar, a gente não faz esse trabalho durante o momento que nós estamos diante da internet, a gente é muito limitado, na verdade a gente se limita aos acessos diários que a gente tem quase como rotina. Então, é uma reflexão. Se a gente tem acesso à internet, e isso hoje em dia é uma ferramenta riquíssima e necessária e quase que impossível a gente não usar a internet, faça um bom uso dela pensando aí nos seus estudos, né? E aí pensando nessa forma autônoma de você buscar aquilo que te cabe, aquilo que falta ainda para você fazer pontos de ligação para esse conhecimento ele ser sedimentado. Então, menino Mike, é isso, é importante dar essa continuidade, pensar que isso aqui é pílulas e que cabe depois a cada um de nós dar seguimento ou não, né? Aí é uma escolha se a gente quer seguir com esse conhecimento, se a gente quer ampliar, ou se a gente quer ficar aqui e partir para outra linguagem, não tem problema também. E agora uma pessoa que a gente gosta de ouvir bastante, né? Felipe Marzinek. Esse é o seu nome mesmo, Marzinek? É difícil esse nome, hein, de falar. Exatamente. Eu tenho dois sobrenomes de avós, na verdade, ucranianos, Marzinek e Maestrovich. Caramba. Ambos significam mestre. Só que o Marzinek é o Marzinek, mas assim, é engraçado porque o Marzinek ele foi é um analfabeto caipira da Ucrânia para Maestrovich. Então provavelmente era uma família de primos que casaram e uma delas era analfabeta e não sabia falar o nome direito. Aí saiu esse Marzinek aqui. Se você procura no Google tradução, não tem tradução de Marzinek, é só Maestrovich, e os dois significam a mesma coisa. Olha que louco, que história interessante, hein? É interessante. É interessante. Né? Interessante. Esse negócio, mas casamento com primo não é uma boa, não, viu? Vou falar. Pois é. Enfim. Mas e aí, como que fica a situação de como foi o nosso último encontro, ou como está sendo para você tudo isso, essas descobertas?
Você falou sobre o que a gente tem digerido, né, no final de semana eu acho que como todo mundo aqui, a gente tá meio desanimado, né? A Ana Lúcia trouxe a questão de você estar cansado da pandemia. Eu acho que a gente se cansou da pandemia em 2020, na verdade. Agora a gente está esgotado só. Principalmente quem agia de maneira moralista, que nem eu agia, quem tem esperança de que a gente vai falar e as pessoas vão escutar o que a gente está falando, né? Que é pro bem delas. Mas o mundo, né? Isso é quase uma utopia, infelizmente. E pensando nisso, eu comecei a adotar um jeito um pouco menos moralista. Porque eu comecei a perceber que eu tava ficando só chato. As pessoas não estavam me escutando mais, eu não conseguia mais penetrar elas. Assim, você vê uma reportagem de dados e pessoas morrendo e histórias de pessoas que tiveram ali a família inteira morta e tal, isso já não sensibiliza mais ninguém. Então, né, você acaba tendo que podar esse lado moralista, só que você não pode parar de fazer o certo. Então, uma coisa que é moralista também, mas não parece, porque a gente não se vangloria, digamos assim, de falar sobre isso, é você apenas fazer a coisa certa. Então, quando, por exemplo, eu peço entrega aqui em casa, eu faço questão de botar a máscara e receber a entrega de máscara, mesmo que o cara tenha que esperar 10 segundos a mais, 20 segundos a mais lá na frente. Porque isso mostra para ele que eu estou usando máscara. Então, tem alguns entregadores que têm vindo com frequência aqui, e um deles falou para mim isso. Falou, cara, eu percebo que você vem de máscara aqui me receber, e nem todo mundo faz isso. E ele passou a usar a máscara. Assim, ele passou a prestar atenção em usar a máscara para entregar as coisas, porque é obrigatório, mas Sim. isso eu achei interessante. E daí, no sentido dos nossos trabalhos e de como a gente está vindo, essa dificuldade de você mostrar a moral elevada, a moral correta, numa peça de teatro, tem aparecido para mim. Eu não sei, assim, o pessoal aqui como é que a gente tá nesse sentido, mas eu tô tendo dificuldade em pensar na questão de, tipo, no estado que a gente tá na sociedade, assim, sabe? Tá tudo... A moral, ela, sei lá, parece que não faz sentido mais, né? Então, tô tendo essa dificuldade aí de pensar numa peça de teatro agora, pra gente... Outra vez, fim de semana eu tava pensando exatamente nisso e achei interessante essa pergunta aí, porque eu não... Legal, hein, essa discussão, hein, Felipe? Desculpa. Pode falar, pode falar. Pô, abriu uma caixa de Pandora de assunto aqui. Não, acho que é isso. É interessante o que você traz. Vamos pensar só no termo, né? Moralista não é um sujeito tão interessante quando a gente pensa no sujeito moralista. Primeiro, o sujeito moralista é aquele cara que fala de algo que não faz, ele não age. Então, ele tem uma retórica, mas ele não pratica essa retórica. Então, aí ele é classificado como um sujeito moralista. Talvez o que você tenha sido não seja esse sujeito, mas sim um sujeito consciente daquilo que realmente precisa ser feito, daquilo que precisa ser falado, daquilo que precisa ser refletido. Acho que está mais nisso que você traz para a gente. O teatro, ele não tem essa característica mais, né? É claro, né? Depende da ideologia de quem está fazendo. Mas, em linhas gerais, o teatro não tem mais essa característica de moralizar alguém. Isso já é um fundamento que não está tão presente nos dias de hoje. Justamente porque é mais interessante trazer a reflexão. Porque a moral, hoje, a gente vê... A moral, ela se fundamenta em verdades que hoje talvez elas não sejam tão verdadeiras, né? Quando a gente pensa na moral, fundamentos, que isso é certo e aquilo é errado. Só que a gente vai ver que isso chega para as pessoas de forma relativa. Então, o que é certo para mim pode não ser certo para você, pode ser certo para Beatriz, pode não ser certo para Gi e assim sucessivamente. Então, a moral, as pessoas que são moralistas, elas sempre vão bater de frente com a ideia de verdade absoluta, que elas são as pessoas que têm a verdade absoluta e quem foge daquilo
são pessoas imorais. Então, só para a gente não cair nesse perigo, né? Porque existem muitas pessoas moralistas, sim, infelizmente, mas o teatro ele não tem esse desejo de ser moralista. Ele tem o desejo de transformar pela reflexão. Então, sim, é um ponto que você traz importante da dificuldade da gente fazer algo nesse sentido, de trazer a reflexão para as pessoas. Porque, realmente, a pandemia, ela alargou muitos campos do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ela alargou também muitos campos da ignorância. Nós temos visto bastante isso. Então, ao mesmo tempo que nós temos pessoas muito inteligentes, que sabem dialogar, que sabem construir conhecimento, do outro lado, nós temos pessoas que viram a face para esse lugar do conhecimento porque preferem viver na ignorância. Então, o nosso trabalho como ator e como atriz é justamente fazer o quê? É moralizar essas pessoas ignorantes? Não, é fazer com que elas tenham a reflexão. Por isso que é um campo da dificuldade, é difícil, justamente porque hoje também nós vivemos em uma sociedade polarizada em relação à política, e não somente ela. E isso também, de certa maneira, interfere no nosso trabalho, né? Porque tem o seguinte, tudo que a gente faz é ideológico. Então, às vezes, a gente acha que a ideologia está só ligada ao partido A e partido B. Não, desde o momento que você se posiciona, você tem uma ideologia. E aqui nós não estamos falando de direita e de esquerda, não, tá? É ideologia no sentido puro da palavra, que é o ideal de alguma coisa, né? O ideal do bem, o ideal da coisa boa, o ideal de vida, o ideal de sociedade. Lembra semana passada Platão, que a gente falava? O desejo dele de criar uma pólice que era ideal, né? Então, ideologia vem dessa raiz do ideal. Quando eu penso que o ideal para mim é eu ter uma família, uma casa, dinheiro, viver bem, isso é uma ideologia que eu tenho para mim. E ela não está no campo nem da direita nem da esquerda, está no campo do ideal para mim. Então, quando a gente pensa nesse lugar do teatro, nessa reflexão, a gente também está levando o ideal de teatro, que é esse ideal de levar a pessoa a refletir sobre alguma coisa. Então, é impossível fazer algo sem ideologia, pensando por essa lógica, tá? O que a gente vai bater de frente é que as pessoas esqueceram disso. Para elas só existe o ideal de lado direito e lado esquerdo. E aí a gente nunca consegue dialogar. Então aí que mora também uma dificuldade de hoje em dia a gente falar sobre, por exemplo, pandemia. Se a gente vai falar sobre pandemia, vai ter sempre um polo que vai nos odiar e o outro polo que vai nos amar. Como que a gente faz um trabalho onde a gente consiga acessar os dois polos, de forma que os dois lados reflitam, e não que um goste 100% e outro nos negue. Então, acho que o lugar da dificuldade está mais nesse encontro, né? De produzir um trabalho onde tenha significado para nós, em primeiro lugar, como atores e como atrizes, que tenha sentido para nós, mas não só, mas que faça sentido para o outro. Que pode ser pouquinho, mas que interfira no momento que ele vai deitar e vai pensar. A gente geralmente faz isso, né? A gente deita e reflete antes de dormir um pouquinho, como foi meu dia, como foi... Não sei se vocês têm esse exercício, mas eu geralmente, antes de deitar, ou quando eu estou deitando, eu vou lá e reflito sobre as minhas atitudes do dia. Então, o pouquinho que a gente faz para fazer com que essa pessoa deite na sua cama e reflita, já é bacana. Nós não podemos ter a intenção de mudança abrupta, né, com os nossos espetáculos. Justamente por conta dessa dificuldade que você traz bem apontada, muito bem colocada, que hoje realmente está difícil. Justamente por todos esses pontos que eu trouxe, tá? Ficou claro, assim, um pouquinho? Foi bem tchu-tchu-tchu, fez um monte de coisa aí, não sei se ficou claro para vocês. Menina Giovana, e aí, você que gosta de falar um pouquinho, é tímida, como que é? Como que foi a sua sexta-feira? O que você traz pra gente? Parece que eu sou tímida, né? Quando eu começo a falar, eu não calo mais a boca. Tá que nem eu, né? Aí, ó. Depois da aula de sexta,
uma coisa que eu fiquei pensando muito, refletindo muito, foi sobre como cada performance de cada um aqui me atingiu. E em como cada uma delas me atingiu de formas completamente diferentes e me fez imaginar coisas completamente diferentes. E isso eu achei muito legal, sabe? É uma coisa que eu fiquei pensando bastante, porque eu acho muito bacana como que uma fonte só, tipo assim, um texto que falava sobre um assunto só e ponto final, deu aba para tanta vertente diferente vindo de cada um aqui, sabe? Então, da mesma forma que cada um trouxe uma coisa muito diferente, eu senti coisas muito diferentes pensando assim e vendo a performance de cada um, sabe? Deu para fazer assim. Era muito louco porque nem parecia que eles tinham pegado do mesmo pontapé inicial, sabe? Parecia que cada um tinha começado de um lugar diferente. E isso eu achei muito bacana, porque dá para ver, tipo, o quanto que cada um interpreta algo de forma diferente e como cada um, ao assistir, interpreta algo também diferente do que a pessoa tinha pensado inicialmente, assim, sabe? Então, isso foi assim o que eu mais fiquei pensando e o que eu mais achei legal. Que legal, Gi. Aí eu faço o gancho, e aí pensando nesse contexto que nós estamos falando, é que por mais simples, tá? Bem entre aspas, que é o produto, ele vai trazer uma reflexão, independente, né? E aí cabe quem está assistindo ser poroso o suficiente para tentar pescar essas informações que às vezes estão entre linhas, né? Então, como que nós, também espectadores, precisamos estar abertos ao ver alguma coisa para que isso toque o meu campo sensível e eu faço as devidas reflexões. Então, independente do que vocês fizerem na cena, no espetáculo final que vai ser proposto para vocês, levem isso em consideração. Vai afetar as pessoas de alguma forma. E pode ser que afete elas de uma forma negativa, mas afetou. A gente cumpriu as nossas obrigações, que é afetar as pessoas, é fazer com que algo seja transmitido a ponto daquelas pessoas refletirem sobre determinado assunto, determinado aspecto, determinado momento histórico ou da atualidade. Então, isso é muito importante. E, realmente, quando a gente traz isso, eu lembro que cada um de vocês seguiu uma linha, né? E cada uma obra, né, no final, se a gente pode chamar assim, cada um produto no final trouxe algo interessante, construíram signos, né, que a gente consegue fazer leituras. E também a gente tinha falado no último encontro que parecia que as histórias elas se linkavam, né, e que a gente estava vendo uma história só no final, que cada um parecia ser uma parte de um todo. E eu acho que realmente foi isso mesmo, assim. E outro ponto interessante é essa possibilidade, como que eu pego um ponto de partida e ele me leva a vários lugares para que eu possa, a partir deles, fazer o meu trabalho. Então, a gente viu que cada um de vocês partiu do mesmo lugar, mas teve leituras variadas e isso é muito importante para a gente. Essa possibilidade, esse leque, né, de possibilidades do fazer teatral, performático, dançante, e enfim, tudo que está ligado à cena. Muito legal. Puxa, agora que eu ia falar com a Kelly que ela saiu. Eita, Kelly, hein? É mole? Tá. Previu aí que... Oi, menino Mickey? Eu te interrompi. Não? Ah, tá, desculpe. Quero aproveitar o gancho de tudo isso que falaram. Hoje eu escrevi um poema agora há pouco sobre uma coisa que eu estava refletindo muito. E foi justamente sobre isso de refletir, cada um ter a sua interpretação, a forma de que cada um é atingido, casou muito com isso, porque eu sempre escrevi poemas direcionados com a palavra ela. A maioria tem ela, vai ela, mais ela, para todo lado. Aí, algumas vezes eu pensei, e se eu mudar? Se eu tirar ela e colocar ele? Deixar toda a mesma intensidade, mas só mudar a vírgula e colocar ele.
Em todo esse tempo, as pessoas que nunca falaram comigo, que nunca comentaram nada, mesmo eu colocando ela, eu mudei o ele. Vinha uma enxurrada de gente me mandando mensagem. Olha Ele, isso. nossa senhora, ele. Você é, né? Você é, né? Daí, tipo, esse pontinho que atinge as pessoas é só uma vírgula. E, tipo, foram comentários engraçados, tem um que eu gostei, de verdade, porque era um dos meus amigos, só que outros vieram de forma negativa. Tipo, eu falei, é ele, então você é, né? E, tipo, foram coisas muito homofóbicas, foram bem preconceituosas. Então eu pensei, caralho, velho, qual que é a diferença entre ele e ela? Se tá, Sim. tipo, na mesma intensidade. De que forma que isso atingiu as pessoas ao ponto... Engasguei. Ao ponto delas fazerem esse tipo de comentário, sendo que eu só mudei uma letra da palavra. Olha que louco, né, menino Pensei Mike? muito nisso. E aí você traz uma reflexão para a gente que é o poder da palavra, que isso também é muito importante, como que a gente usa essa palavra. Então você que também é um cara que transborda nessas linhas, nessas outras linguagens, que é o fazer, né, arte com as letras, percebe esse poder que tem a palavra, ou começou a perceber ainda mais agora, né? E isso também cabe para nós, artistas da cena, com aquilo que a gente põe para fora. Então, a depender do que a gente fala, a depender de como nós vamos escrever esse nosso trabalho final, isso vai dizer muito daquilo que nós queremos dizer e muito sobre nós também. E aí, é claro, tem as várias leituras das pessoas que vão fazer sobre nós. É igual no seu caso. Tem um lugar aí de maldade que as pessoas têm, né? Porque elas, no primeiro momento, elas querem fazer chacota de alguém, elas querem zoar com alguém, principalmente os nossos amigos. E aí, por mais que eles entrem nessa brincadeira que, em certa medida, a gente poderia dizer que é normal, que é saudável, mas no fundo, elas estão colocando para fora ali algo que elas têm dentro delas, né? Elas não demonstram isso no dia a dia, mas é algo que elas guardam ali. E elas esperam só a oportunidade para falar, viadinho, né? Era só uma oportunidade. E aí, quando elas veem o ele, era tudo que elas queriam. Falar, sabia! Por quê? Se essa pessoa não tivesse essa maldade no coração, ela nem colocaria nada ali. Ela simplesmente ia, talvez, até festejar, porque, caramba, olha, o Mike tá gostando de uma pessoa, né? Que não era aquilo que eu imaginava. Ela vai talvez festejar se ela for uma pessoa que tenha um conhecimento de mundo. Porque eu acho que é isso, né? Quando as pessoas têm conhecimento de mundo, elas têm um pensamento muito mais amplo do que as pessoas que não têm conhecimento de mundo e aí são limitadas a pensar. Elas simplesmente vão pensar dentro da caixinha, sempre dentro das dicotomias. Ou é isso ou é aquilo. Fugiu, não pode ser algo e eu preciso fazer chacota, porque às vezes também é aquele lugar, né, que a pessoa ela acaba sorrindo de algo que está nela, né? A gente também tem estudos que dizem muito isso. Quando eu vejo, por exemplo, um casal homoafetivo e eu quero bater neles, é porque aquilo que está dentro de mim, não o contrário, é algo que me afeta diretamente. Né? Então, como, por exemplo, eu não posso ser aquilo, eu preciso matar aquilo naquilo que eu estou vendo. Então, eu não consigo matar dentro de mim, mas eu quero matar quem está fora, porque eu matando aquilo, eu não consigo me espelhar mais. É um assunto bem delicado e bem complexo, mas vejam lá o The Maskers in alguma coisa, que eu sou péssimo no inglês, mas que fala um pouco sobre racismo, mas que também a gente transborda para outras linhas aí de discussão, que é um documentário, o Mike até viu quando eu estava dando aula para ele, que fala sobre machismo, é a máscara, não vou lembrar agora o nome, mas depois eu passo para vocês. The Mask in alguma coisa, The Live, acho que é a máscara que vive em mim, não lembro mais, mas depois eu vejo para vocês, eu pesquiso certinho. Enfim, fala sobre como que a gente chega nessa estrutura que nós temos hoje, patriarcal, machista, e esse asco que o homem alfa tem sobre as questões femininas, né? E aí ele vai até dizer que, na verdade, o documentário diz, o homem não gosta do que é feminino.
né? Justamente porque ele tem esse distanciamento, ele não pode ser comprado a nada que é feminino. Então não pode estar nada nele. Então ele acaba maltratando quando ele vê algo. Por isso que a gente vê feminicídio, a gente vê sexismo, esse tipo de coisa, porque não pode afetar ele. Ele só pode ser afetado quando ele domina, né? Então, quando o cara tá ali dominando a figura feminina, aí ele se sente o alfa e ele está no lugar dele. Enfim, é um documentário muito, muito interessante, bem legal para homens, para se verem como que a gente vai crescendo dentro de alguns paradigmas que são estruturais e a gente não tem a consciência de quanto isso nos afeta nas nossas relações. E aí isso vai estar ligado diretamente às violências contra a mulher e às violências diretamente a tudo que é feminino, né? Então, quando o cara chacota você, Mike, é porque ele tem aversão a coisas femininas. Por isso que um homem não pode ser nada próximo do feminino, né? Então, a gente acha que tipo, é uma brincadeira, é um brincar, simplesmente, mas lá no fundo é algo estrutural que ele não tem consciência. E aí é um ponto que a gente deve pensar também. A pessoa, ela faz isso, é claro, né? Tem algumas pessoas que fazem total consciência. Mas a sua grande maioria, elas fazem sem ter esse entendimento que é algo interno, estrutural, que vem de toda uma geração ou de várias gerações. E por isso que a gente tem essa atitude de ver um cara trocando ele pelo ela, e aí já se sente no direito de zoar ou de cometer homofobia. Legal. Mais o quê? Tudo bem? Falamos um monte de coisa, né? Seguinte, ó, vou subir aqui, deixa eu só ver aqui, para eu não ficar só na fala, deixa eu colocar aqui o nome do vídeo, do documentário, porque senão eu fico com vergonha, né? Toda vez eu falo desse vídeo, e aí como meu inglês é péssimo, eu não consigo nunca falar o nome correto. Vocês têm acesso ao chat? Ó, tá aqui, ó, lá no chat. Esse é o nome do documentário. Muito, muito legal, muito legal. Assistam quando tiver oportunidade. Homens, mulheres, todo mundo. Assista, que é muito, muito, muito legal. Fala sobre os Estados Unidos, mas, assim, é um reflexo mundial, assim, de como que a gente tem as nossas relações com o feminino. Bom, pessoal, vamos, então, para aquilo que a gente se propôs hoje a fazer, né? Estamos chegando ao final, como já disse. Eu vou levantar para vocês só uma tela bem rapidamente, só para a gente ver do que se trata o nosso encontro de hoje. Todos veem minha tela? Tudo bem? Então, o nosso último encontro é performance e criação cênica para o espetáculo que será apresentado, né? Então, os próximos encontros de vocês, provavelmente vocês passarão por um intenso trabalho de produção, né? De um material possível, de um material poético, de algo bem interessante. Então, a gente começa hoje, e não que isso necessariamente que nós fizermos hoje vai ser algo que vai se encaixar lá na frente, na performance. Como eu tenho dito bastante para vocês, esse momento dos nossos encontros é mais para a gente investigar procedimentos técnicos, para que, quando for solicitado, eu saiba usar. Então, a gente finaliza esse encontro de hoje com os últimos fragmentos de procedimentos técnicos que eu estou sugerindo para vocês, caso vocês precisem. Estou vendo um gatinho lá atrás da Beatriz também, olha que fofo. É um gatinho? Ah, que lindo! Esse gata é doida. Ah, que delícia aí. Por causa da janela. Deixa eu diminuir o buraco. Vai lá. Olha, querendo fugir, danadinha. Seguinte, então, pessoal, ó, hoje a gente vai fazer uma leitura de um fragmento textual, que é o Prometeu Acorrentado. Vocês já ouviram falar? Alguém conhece esse texto? Como que tá aí? Todo mundo conhece? Tô vendo só a Gi falando que conhece. Mais alguém? Oi? Vai ser baseado no Prometeu Acorrentado, né? Então, isso. Provavelmente vai ser sobre ele que vocês vão fazer. E aí eu tô trazendo para vocês já algo bem assim, bem tranquilo, para que a gente possa já
entrar nesse universo do Prometeu, tá? Então, vocês já estudaram ele, é isso? Como que tá? Conta para mim. Sim? Eu dei uma lida, assim, superficial. Ótimo. Quem mais? Não? Mais ou menos? Esse Mais dos ou três menos. é o que eu mais estou estudando, na verdade. Pra ser sincero. É? Fico aliviado. Ah, que legal. Então, a gente também vai falar sobre os conceitos de Jacques Lecoq, a gente já começou a falar sobre o processo de transposição, que foi o exercício da árvore, lembra? Todo mundo lembra? Né? O exercício da árvore é um exercício que o Lecoq vai apresentar. Nós vimos, né, de forma bem prática, e aí nós vamos fazer um resgate daquilo que nós investigamos. E aí também hoje eu vou trazer para vocês um outro conceito dele, que é de ondulação e ondulação invertida. Na verdade, nós iremos praticar, e aí eu não sei se vocês prepararam um espaçozinho aí, mas para a gente dar uma prática depois, em algum momento, a gente vai precisar só de um espaço para vocês fazerem essa prática, tá? Essa dinâmica. E aí, no final, a gente vai juntar tudo isso que a gente tem visto nesses encontros para tentar fazer um fragmento do fragmento, assim, algo bem no campo da experiência, no campo do experimento mesmo, é fazer links uma coisa com a outra a partir do texto que nós iremos ler. Na verdade, nós não vamos ler o texto em si, porque ele é grande, mas nós vamos pegar uma fala para a gente se debruçar nela e aí tentar fazer alguma coisa em cima disso. Tudo bem? Dúvidas, questões, sugestões até aqui? Não? Tudo ok? Beleza, então todo mundo já sabe do Prometeu acorrentado, não é isso? Todo mundo já entendeu um pouquinho sobre quem é as pessoas que estão sendo trabalhadas lá naquele texto. Vocês também já entenderam, ou pelo menos, né, experimentaram um pouco de teoria de teatro grego, que é, como que ele é construído, todo mundo já tem esse conhecimento, não tem? Então, pessoal, eu queria que a gente só falasse um pouquinho sobre o que é o Prometeu acorrentado. Quem gostaria de falar do que lembra? Não precisa fazer esforços aí, esforços daquele tipo, meu Deus do céu, e agora eu preciso ver onde que eu anotei as coisas. Não! O que você lembra do Prometeu acorrentado? O nome de personagem, o que fala a história, qual que é o enredo, o que seria, né, uma tragédia grega, o que vocês lembram desse conteúdo? Vejo que o menino Mike quer muito falar. Um de cada Isso. vez. Sem pressa. Sem pressa, Todo nós temos a noite mundo. toda para falar Eu sobre vou isso. saindo daqui lentamente. Eu não lembro muita coisa, porque eu dei uma paradinha na leitura por causa do concurso que eu estou estudando. Uhum. Aqui minha memória relembra muito, falando de Prometeu, é sobre o corvo comendo o fígado dele. Acho que isso é o que está mais fresco na minha memória e pregado, e dá um assunto, quando a gente conversou da última aula sobre a escolha dos textos, essa parte do corvo comendo o fígado, de todo o contexto, dá um assunto muito amplo para poder trabalhar. E como eu disse, eu volto naquilo começo que eu falei, infinitas possibilidades de se trabalhar o fígado sendo degustado. Uhum. É isso. Muito bom. Todo mundo lembra dessa parte, né? Do oráculo, na verdade, é uma previsão, né, do que vai acontecer com Prometeu. Não é isso? Todo mundo lembra? Ou não? Não? Não chegaram nessa parte? Todo mundo conseguiu ler ele ou não? Uma partezinha, primeira página. Não? Mais alguém que leu, que já ouviu falar sobre o que é o Prometeu? Quem leu mais? A Giovana leu? O Felipe também? Felipe já desligou? Pode falar, Felipe. Não tem problema, eu vi quando você ligou o microfone. Então, eu li, mas eu não estava lembrando dessa parte do oráculo. Mas eu sei que o Prometeu sabia que ele sairia do castigo eterno. Que o castigo eterno não seria eterno, ele seria salvo. Eu não lembro por quem. Pelo Minotauro? Não lembro, era alguém bem nada a ver, assim.
Na verdade, pelo menos a tradução que eu tenho não fala, não se trata de quem vai salvar ele, né? Mas aí essa é uma previsão que ele faz sobre si mesmo, que alguém em algum momento vai ajudar ele. Então ele já tem essa consciência, por isso que ele tem a atitude que ele tem, porque ele, né, já sabia do seu futuro, né, do que iria acontecer. Então, mas no texto que eu tenho não fala quem é que vai salvá-lo. Mas aí Eu tem acho várias versões, tá? eu acho que esse detalhe não é tão importante, porque, assim, é tudo importante informação, né? Mas Uhum. eu acho que principalmente esse negócio aí de você, porque a história do Prometeu é que ele não sobra muita coisa para ele fazer o homenzinho que ele queria fazer, e daí ele rouba um negocinho que não devia ter roubado, que é o conhecimento. Aí uma galera fica brava com ele, em especial um cara, né? Zeus, Uhum. e ele pela eternidade. E eles, o que eu acho interessante é o jeito que você faz uma analogia entre o Prometeu e a história de Jesus Cristo, né? Que ele vai à cruz, ele sabe que ele não devia estar fazendo aquilo, e ele não liga, cospe na cara dele, fala mal dele, vai até porque ele sabe que ele vai ser salvo, né? Um negócio meio e essa é a reflexão que eu fiz, assim, que eu gosto de pensar nela. Boa. Eu acho que é mais o pessoal entende melhor esse mito, digamos assim, né, da religião do que o mito se Sim. sente mais parte, né, se sente mais encaixa, né. Faz mais sentido para as pessoas, né? E é interessante isso que você faz, é muito polêmico, né? O que eu vou trazer só para a gente refletir mesmo, que o Ésquilo, ele escreve tudo isso antes, né, de Cristo. Se a gente for ver a idade, tá lá 42 a 459 antes de Cristo. E aí você faz muito bem essa analogia. Então, provavelmente, aí tem alguns estudos que vão dizer sobre, né, que vão apontar essa analogia de que a história bíblica também tem resquícios de Ésquilo. Então, por isso que a história de Jesus Cristo se dá dessa forma, porque já existiam outras histórias de pessoas que morreram por alguém, para salvar alguém, para a humanidade. Então, aí, né, e aí é um assunto muito delicado, porque precisa, como eu disse, ter conhecimento de mundo, porque senão a gente vai se fechar em um conhecimento só, né, e a gente pode se perder enfim. Mas é interessante. E isso a história também traz, né, do Ésquilo, essa ideia de uma pessoa que se sacrifica em prol de um bem maior e não o bem da sua vida. E ele já sabia desde o início que tudo aquilo iria acontecer com ele, mas mesmo assim, por pensar no coletivo, vamos dizer assim com as palavras atuais, ele prefere se sacrificar. Só para concluir essa analogia e daí trazer o ponto que seria diferencial, que daí é importante também pensar nele, é que no caso do mito do Prometeu, a questão, apesar dele ter sido esqueci a palavra, mas tipo, ele pensar na humanidade e tal, literalmente, porque era a criação dele, ele roubou o fogo do conhecimento pela humanidade, você ainda tem uma questão um pouco individualista que é de que ele vai ser salvo e ponto. Em relação a de Jesus Cristo, não. Ele é salvo porque ele quer que o ágape, né, que o Espírito Santo fique entre nós e que ele traz umas coisas do tipo, se você está no fim da sua vida, se ajoelha e se entrega a Deus que você vai estar salvo, não importa quão pecador você foi. Que são essas coisas que são importantes, que trazem esperança e também trazem a retribuição. É o amor ágape, que é tipo você pensa no próximo primeiro mesmo. Porque realmente, se todo mundo pensar dessa maneira e você tiver ainda o conforto de que você vai ser salvo independente de quão pecador você for, então você proliferar o bem, porque você sabe que o bem faz bem, sabe? E enfim, porque eu acho que nem você falou, além de polêmico, eu acho um pouco cruel até comparar de maneira meio seca, assim, porque a razão de Jesus Cristo é um pouco maior, sabe? Sim, é como eu disse, né? O conhecimento de mundo ele precisa estar aí presente, senão a gente acaba levando para outros lugares, né? Por isso que é importante a gente pensar de onde que vem um, pensar de onde que vem o outro, né? Pensar em culturas, né? Porque
Por exemplo, se a gente for ver o lugar do cristianismo, a gente vê que ele tem lugar, ele tem ano de acontecimento, ele tem lugares do globo que ele não está presente, né? Então, assim, tem toda uma antropologia, e aí, como eu disse, a história de Ésquilo, ela tem uma ponta na Bíblia, mas isso não quer dizer que é somente aquilo, né? E tem uma outra questão, a gente hoje em dia sabe que o intertexto, ele desde sempre aconteceu. É uma palavra super nova, né? Intertextualidade, ou seja, ninguém escreve nada do nada. Tudo que é escrito está bebido em várias fontes, né? Hoje em dia se tem essa ideia a partir dos estudos, a partir da linguística, a partir da ciência, né? A linguística é uma ciência. E aí, da literatura produzida antes da idade que a gente tem, a idade de Cristo, já bebiam de várias fontes. Então, provavelmente, Ésquilo também bebeu de várias fontes para escrever o Prometeu Acorrentado. E o mais interessante, que o Prometeu Acorrentado, se vocês lerem até o final, vocês vão ver que ele não tem fim. Ele finaliza, na verdade, sem um desenlace, que é o seguinte, não há uma resolução do problema nesse texto, porque existe mais 2 textos, e esses 2 textos eles se perderam. Então, a gente não sabe como seria o final de Prometeu Acorrentado. Tem 2 textos, que é o Prometeu, deixa eu ver que eu anotei aqui, ó, para não esquecer mesmo, Prometeu Acorrentado, Prometeu Libertado e Prometeu Portador de Fogo. São mais 3 textos, mais 2 textos, e esses 2 a gente não tem, né? Então a gente não sabe como que foi esse desenlace, se o Prometeu ele é salvo ou não, o que acontece com ele. O que é importante, né? E aí, como eu disse, é um assunto muito delicado quando a gente fala de religião, mas é necessário, né? Eu acho que a gente, quando está falando de conhecimento de mundo, a gente também precisa tocar nesses assuntos de uma forma como que é a palavra? Uma palavra bem clara e bem generosa para todos nós. Nós temos vários tipos de conhecimento, né? É o conhecimento teológico, o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. 4 tipos de conhecimento. Cada um deles vai tratar de uma coisa diferente. O empírico é sobre a sua experiência. É o que acontece, que você sabe, você adquire o conhecimento a partir daquilo que você está experimentando. O conhecimento teológico é aquilo que é de alguma divindade, e aí não se resume somente ao cristianismo, todas as divindades, né? Que a gente tem várias no mundo inteiro. Então, nós temos aí esse conhecimento que está no campo espiritual. O conhecimento filosófico é aquele de filosofar, né? Você também está no campo da experiência e você filosofa sobre os acontecimentos. É um conhecimento sobre a própria experiência, sobre os acontecimentos. É aquilo que acontece, você faz uma reflexão. É um conhecimento racionalizado. É que você racionaliza, por exemplo, a vida. Quando você racionaliza sobre a vida, você acaba adquirindo conhecimento sobre, a partir das suas experiências também. Então, você racionaliza as coisas e você adquire ali um conhecimento filosófico. E o conhecimento científico é aquele que você prova. Não somente você mostra ali as evidências, né, que o conhecimento científico ele é baseado sobre evidências. E o mais importante, o conhecimento científico, ele não é um conhecimento morto, no sentido de que é provado a evidência e pronto, acabado, ela é eterna. Ela é somente aquele conhecimento e pronto. Não, a partir do tempo, as pessoas vão fazendo outros conhecimentos em cima daquilo que foi descoberto e vai encontrando outras possibilidades. Bom, no século XVIII, a Terra era que girava em torno do Sol, né? Galileu veio lá, fez o primeiro conhecimento e disse, não, o Sol, a Terra que gira em torno do Sol, a Terra não é o centro da galáxia, não é o centro do universo. E hoje, em cima desses conhecimentos, que naquele momento era de um jeito, foi se criando outros conhecimentos. Então, só para a gente entender, conhecimento científico, ele é um conhecimento que ele sempre está em trânsito, ele sempre há modificações.
se tem as evidências, mas essas evidências elas podem ser comprovadas ou negadas com o tempo. Diferente dos conhecimentos teológicos. Esses são conhecimentos que as pessoas não se permitem mexer neles. E aí que está o grande X da questão. Então, quando a gente fala desses lugares, as pessoas elas não se permitem nem questionar. Só para a gente entender como que é o conhecimento de mundo, tá? Eu estou falando isso não é nem para a gente mudar de opinião ou pensar em coisas diferentes, não. Estou falando como que é a ideia de conhecimento de mundo. Você precisa ter esses conhecimentos. Todos eles de forma que você tenha a capacidade de pensar sobre cada um deles, racionalizar e construir outro tipo de conhecimento. Então, quando você pensa nesses conhecimentos que estão no campo da espiritualidade, as pessoas se negam a falar sobre e a mudar, né, nesse lugar do se isso fosse hoje, por exemplo. As pessoas têm medo de atualizar esses conhecimentos, né, por questões de cultura mesmo, né? As pessoas da cultura X preferem não falar sobre assunto Y, bem como cultura W preferem não falar sobre culturas e assuntos M, por exemplo. Só para a gente pensar que conhecimento é uma coisa ampla, tem várias possibilidades de conhecer o mundo, cabe a nós, artistas, transitarmos por todos eles de uma forma generosa e de uma forma racional, para que a gente possa depois trazer ou jogar luz para esses conhecimentos e trazer as reflexões. Tá bom? Não sei se eu falei muito, mas dei uma volta lá de novo em Platão, quase falei do Aristóteles também, né? Eu gostei da reflexão, tá ótimo. Desculpa, eu te cortei, Felipe, pode falar, perdão. Não, é isso aí. Essa reflexão foi muito boa. A gente tem assunto que a gente tem medo de discutir, né? Mas é importante. Dependendo do contexto, às vezes, né? Dependendo do contexto, é melhor você ficar quieto, mas às vezes é bom dar uma abrida. É legal porque você amplia, você não diminui. Todas as vezes que a gente entra nas possibilidades, você tem muitas chances de ampliar. E ampliar é muito bom, nunca é demais ampliar os conhecimentos. Então, quando você para e analisa e deixa realmente as evidências, né, que é o conhecimento científico é o que nós temos hoje de mais avançado, vamos dizer. É aquilo que a gente consegue provar. Então, se a gente leva a metodologia, vamos dizer, dos conhecimentos científicos para os outros conhecimentos, a gente acaba ampliando também algumas coisas que naquele momento talvez estavam ali engedradas em uma caixinha só, né? Então, por isso essa importância de refletir pensando nós como artistas, tá, pessoal? Pode ser que outras pessoas não terão essa oportunidade ou não quererão fazer isso. Ah, não, tá assim, tá bom, é o conhecimento de mundo que eu quero, é essa, quero ver na caixinha. Beleza, não tem problema. Nós, artistas, quanto mais ampliados formos, melhor para nós, tá bom? E aí, voltando no Prometeu, que tem tudo isso que eu acabei de dizer, né? Então a gente não sabe como que finaliza esse texto. Só para a gente resgatar, geralmente uma tragédia grega vai falar sobre heróis, né? A mitologia do herói. E aí sim, Felipe, aquilo que você trazia da ideia da moral, a moralidade está presente nas tragédias gregas. Os espetáculos tinham esse desejo, a partir da moralidade, dizer para as pessoas o que elas deveriam fazer e aquilo que elas não deveriam fazer. E aí sim nós chegamos nesse ponto que você trouxe. E aí nós temos, se a gente for fazer uma análise do Prometeu, possibilidade de atualizar essa história para os dias de hoje. Vocês já pensaram nisso? Como que ela pode ser atualizada? O Felipe que leu, a Giovana acho que também leu, o Mike leu, não sei se é a Ana Lu. Vai, Ana Lu. Então, o trecho que eu li, eu até comentei já em outras aulas, Uhum. ele me remeteu muito à história do menininho que ficou preso naquele tambor. De Campinas. Então, dá para a gente fazer essa analogia. Uhum. Desenvolve. Eu estava lendo e estava lembrando disso. Então. Legal. Interessante isso, Ana. Por que você acha que ele
É só o fator de estar acorrentado ou tem alguma coisa a mais que faz com que a gente possa atualizar? Pela situação toda, né? Não, pode desenvolver, eu gosto de desenvolver essas coisas. Eu pensei isso. Ótimo. Podia ser atualizado. Entendi. Bacana se a gente for pensar por esse lado, mas aí cabe a nós aprofundar um pouquinho mais, Lu, e aí vou provocando, tá? Estou provocando nós todos para pensarmos juntos. Quando a gente vê essa situação desse menino, de pano de fundo, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que fez com que esse menino chegasse lá e o que fez com que o Prometeu chegasse naquela outra ponta, né, da história? Bom, nós temos dois casos que aparentemente se parecem esteticamente. O que seria isso? As duas figuras estão presas. Mas atrás dessas figuras presas